Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 30 de agosto, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 24 ao capítulo 26. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 24, figos bons e figos ruins. É o título do capítulo 24. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio o rei Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com os oficiais de Judá e os seus artífices artesão, o Senhor me deu esta visão. Vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor em Jerusalém. Um cesto estava cheio de figos frescos e maduros, e o outro cheio de figos ruins e tão estragados que não servia para comer. Então o Senhor me disse: "O que vê, Jeremias?" "Figos", respondi, "alguns muito bons, outros muito ruins, tão estragado que não servem para comer." Então o Senhor me deu esta mensagem: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os figos bons representam os exilados que enviei de Judá para a terra da Babilônia. Eu os guardarei, cuidarei deles e os trarei de volta. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Darei a eles um coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor." Olha que coisa mais linda. Eu acho que isso tem que fazer parte da minha e da sua oração. Senhor, dá-nos um coração capaz de reconhecer em todos os dias que o Senhor é o Deus e que o Senhor fala o nosso coração. E aí ele continua assim: "Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração." Os figos ruins, diz o Senhor, representa Zedequias, o rei de Judá, os seus oficiais, o povo, o resto de Jerusalém, aqueles que moram no Egito. Eu os trarei como figos ruins. Eu os tratarei como figos ruins, tão estragados que não se podem comer. Farei deles objeto de horror e símbolo de calamidade a todas as nações da terra. Em todos os lugares por onde eu os espalhar, serão alvos de vergonha, zombaria, insulto e maldição. E eu enviarei guerra, fome, doença, até que tenham desaparecido da terra de Israel, que dei a eles e aos seus antepassados. E aí o capítulo 25 são 70 anos de cativeiro. Jeremias recebeu do Senhor esta mensagem para todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Nesse mesmo ano, Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a reinar. O profeta Jeremias disse a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém que durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, o Senhor me tem dado sua mensagem e eu as anunciei fielmente, mas vocês não ouviram. Repetidamente, o Senhor tem enviado os seus servos, os profetas, mas vocês não ouviram, não prestaram atenção. Todas as vezes que a mensagem foi dita, e era sempre repetida: abandone os seus caminhos, as suas más ações. Só então habitarão nessa terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não provoquem a minha ira ao adorar deuses que vocês fizeram para suas próprias mãos, então não lhe farei mal algum.
Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Provocaram a minha ira ao adorar o que vocês fizeram com as suas próprias mãos. Trouxeram calamidade sobre si mesmo. Agora o Senhor dos Exércitos diz: porque não me escutaram, reunirei todos os exércitos do norte sob o comando do meu servo Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Eu os trarei contra esta terra e os seus habitantes, e contra as nações vizinhas, destruirei vocês completamente. E os transformarei para sempre em ruína e em objeto de horror e desprezo. Acabarei com os cânticos alegres do seu riso, e não se ouvirá mais vozes felizes de noivos e noivas. As pedras do moinho se calarão, e as luzes das casas se apagarão. Esta terra inteira transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, durante 70 anos. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por todos os seus pecados, diz o Senhor, e transformarei a terra dos babilônicos em ruínas para sempre. Trarei sobre eles todos os terrores que prometi neste livro, todos os castigos anunciados por Jeremias contra as nações. Muitas nações, grandes reis, escravizarão os babilônicos, assim como eles escravizaram o meu povo. Eu os castigarei na mesma proporção do sofrimento que causaram com as suas ações. E aí, no capítulo 25 ainda, ele vai falar sobre o cálice da ira do Senhor. Assim disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue das minhas mãos este cálice cheio de vinho da minha ira e faça que bebam dele todas as nações, os quais eu enviar. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidos por causa da guerra que enviarei contra eles. Então peguei o cálice da ira do Senhor, fiz todas as nações beberem dele, cada uma das nações das quais o Senhor me enviou. Fui a Jerusalém, a outras cidades de Judá, os seus reis e oficiais beberam do cálice. Hoje não passam de ruínas desoladas, objeto de horror, desprezo e maldição. Dei o cálice a Faraó, rei do Egito, e aos seus servos e aos oficiais do seu povo, bem como aos estrangeiros que viviam naquela terra. Também dei aos reis da terra de Uz, o rei da cidade da Filistia, Ascalon, Gaza, Ecrom, os que resta de Asdote. Dei o cálice da nação de Edom, Moabe, Amon, os reis de Tiro, Sidom, os reis da região além do mar. Dei também a Detã, Temã, Bus, aqueles que vivem nos lugares distantes. Dei aos reis da Arábia, aos reis de tribos nômades do deserto, ao rei Zinri de Elão e da Média. Dei-os ainda aos reis da terra do norte, próxima e distante, uma após a outra, todos os reinos do mundo. E por fim, o próprio rei da Babilônia bebeu o cálice. Então o Senhor me disse: agora diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: beba do cálice, fiquem embriagados e vomitem, caiam para nunca mais se levantar, pois se não quiserem aceitar o cálice, diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês serão obrigados a beber. Comecei a castigar Jerusalém, a cidade que leva o meu nome. Acaso deixei de escaparem do castigo? Não, vocês também não escaparão. Trarei guerra contra todas as nações da terra. Eu, Senhor dos Exércitos, falei. Né? Então, agora profetize
todas estas coisas e diga-las: de sua santa habitação do céu o Senhor rugirá contra a terra. Percebeu, né? Que há sentença para todos aqui. E aí nós vamos ver que o capítulo 26, no 25, ele ainda diz assim, ó: nesse dia, aqueles que o Senhor tiver massacrado encherão a terra, de uma extremidade à outra. Ninguém chorará por eles, nem juntará seus corpos para enterrá-los. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Isso não é a primeira vez que nós ouvimos esta expressão, né? E aqui ele fala: chorem, gemam, pastores perversos, rolem no pó, líderes do rebanho, o dia da matança chegou. Vocês cairão e se despedaçarão como um vaso frágil. Então, a sentença, né, já profetizada não só por Isaías, agora por Jeremias, já está perto do seu cumprimento, né, em vias do seu cumprimento. E aí Jeremias vai escapar da morte, isso está declarado no 26. Jeremias recebeu a mensagem do Senhor no início do reinado de Joaquim, filho de Josias, o rei de Judá. Assim diz o Senhor: vá ao pátio do templo do Senhor e fale aos habitantes das cidades de Judá que vierem adorar no templo, e transmita-lhe minha mensagem completa, sem que falte nenhuma só palavra. Talvez eles escutem e abandonem os seus maus caminhos, então voltarei atrás e não enviarei calamidade que estou prestes a derramar sobre eles por causa dos seus pecados. Diga-lhe: assim diz o Senhor: se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem à minha lei, que eu já lhes dei, e se não derem ouvidos os meus servos e profeta, pois eu o enviei repetidamente para adverti-los, mas vocês não quiseram ouvir. Então destruirei o templo como destruí Siló, lugar onde ficava o tabernáculo. Farei de Jerusalém objeto de maldição entre todas as nações da terra. Então, aqui nós podemos ver, né, que chegou esse tempo. E Jeremias profetiza isso. Só que sempre Deus espera uma posição de arrependimento. Em todo tempo Deus fala, e a profecia é repetida e repetida e repetida na busca de que este povo se arrependa. Será que é diferente nos dias de hoje? Não. O Senhor sempre nos propõe, né, que reconheçamos o nosso erro, a nossa falha, a nossa iniquidade e nos rendemos a Ele em arrependimento. Então, até mesmo aqui, né, no último momento, Deus continua esperando desta nação o arrependimento. Então Jeremias disse aos oficiais do povo: o Senhor me enviou para profetizar contra este templo e esta cidade. O Senhor me deu cada palavra que eu falei. Se contudo vocês deixarem de pecar e começarem a praticar e obedecer ao Senhor seu Deus, voltará este atrás e não enviará calamidade e nem tudo aquilo que já foi anunciado contra vocês. Quanto a mim, estou em suas mãos. Faça comigo o que lhe parecer melhor. Se me matarem, porém, saiba que derramarão sangue inocente. Vocês, essa cidade e cada um dos seus habitantes serão responsabilizados por isso, pois é verdade que o Senhor me enviou para dizer cada palavra que vocês ouvirem. Então os oficiais do povo disseram ao sacerdote e aos profetas: este homem não merece sentença de morte, pois nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Então alguns dos anciões e do povo se levantaram e falaram a todos que estavam reunidos ali e disseram: lembre-se de que quando Miqueias de
Moresete profetizou durante o reinado de Zedequias, rei de Judá. Ele disse ao povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos, o monte de Sião será lavrado como campo aberto. Jerusalém será transformada em ruínas. Mato cobrirá o monte onde hoje está o templo. Então eles já estão aqui, né, reportando a mensagem de outro profeta, dizendo: aquilo que Jeremias disse é aquilo que Deus quer falar conosco, né? Então nós vamos ver que alguns queriam matar Jeremias, outros levantavam em sua defesa. E aí, acaso o rei Ezequias e o povo mataram porque ele disse isso? Aquele profeta, né? Não, mas temeram ao Senhor e suplicaram por misericórdia. Então o Senhor voltou atrás e não enviou calamidade que havia pronunciado contra eles. Estamos prestes a fazer um grande mal a nós mesmos. Então eles estavam relembrando fatos que aconteceu no reinado de Ezequias e que o povo se arrependeu, né? Então alguns queriam que novamente o povo tivesse essa postura. Apesar disso, Acaim, filho de Safã, protegeu Jeremias e convenceu o tribunal a não entregar à multidão para ser morto. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos sim estar com o nosso coração sempre voltado ao Senhor. Queremos, sabe, colocar a nossa vida aos Teus cuidados. Queremos declarar que o Senhor é o nosso Senhor. Reconhecemos que Tu és o nosso Deus e queremos fazer a oração aqui descrita em Jeremias, pedindo ao Senhor que nos dê um coração que seja capaz de reconhecer ao Senhor e obedecer a Ti em todos os nossos dias. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.